Fala pessoal, aqui é André Cardoso da Robótica Sustentável. Quero aqui apresentar para vocês o robô Curupira. É um robô bípede feito de papelão, materiais reciclados, onde a gente vai por força elástica e engrenagens internas dele conseguir fazer o movimento de andar. Nesse projeto a gente vai utilizar Arduino, servomotor, papelão, liga de escritório, espeto de churrasco, sensor ultrassônico e um buzzer. E uma bateria de 9 volts. Mas alguns detalhes vocês vão poder ver no vídeo, como alguns fios, tesouras, algumas ferramentas que a gente utiliza, beleza? Vamos lá! Então pessoal, a gente vai mostrar aqui para vocês como é a parte eletrônica. Então a gente tem um servomotor para mexer o robô Curupira. E ele tá ligado aqui, tem um negativo, um positivo. E aí o positivo eu recomendo vocês colocarem na porta de 5 volts junto com o ultrassônico. E o de sinal na porta 3, que é uma porta PWM. Vocês podem ver aqui que o ultrassônico ele tá ligado aqui no VCC em 5 volts. O GND no GND do próprio sensor. E você tem as portas Trig e Etch. Trig vai para a porta 4 e Etch vai para a porta 5. E a gente tem um buzzer opcional que você pode colocar na porta 6 e no GND. Assim fica a nossa parte eletrônica. Se você seguir isso, você não vai se perder. Então pessoal, a gente começa aqui com os cortes que a gente faz no papelão. Vocês vão poder ter em anexos os cortes necessários para isso. Nesse caso aqui a gente vai ter 4 retângulos de 4 centímetros por 19 centímetros. Nós vamos fazer essas peças das pernas do nosso robô Curupira e eles vão passar dessa maneira. Nós vamos ter 8 quadrados de 8 por 8. 8 quadradinhos 8 por 8. Vamos ter 2 retângulos de 18 centímetros por 8 e o principal, que são os círculos que a gente vai fazer, são 6 círculos de 6 centímetros e 3 círculos de 55 centímetros de diâmetro. E vamos fazer também círculos menores de 2 centímetros e círculos de 1 centímetro. Ok? Vamos lá começar? A primeira coisa que a gente vai fazer é umas marcações nos espetos, onde a gente vai tirar 10 centímetros do nosso espeto, tirar a ponta e nesses 10 centímetros a gente vai marcar entre 2, 5 e 8. Então a gente vai ter essa base entre 2, 5 e 8. Nessas marcações onde a gente vai colocar aqui os círculos, nesse ponto. Nesses outros pontos aqui, nesses outros espetos, a gente vai colocar aqui, faz a mesma marcação, 2, 6 e 8, mas deixa 2 centímetros a mais nas laterais, justamente para poder fazer as movimentações do robô. Ok? Então vamos lá. Para a gente fazer, né, a gente vai furar no meio cada círculo que a gente fez, porque eles vão servir como ponto de movimentação. Para ir colando, a gente primeiro fura o centro, passa com o espeto. Depois de passar, o que a gente vai fazer? A gente vai colar. Lembra, um círculo maior, um círculo de 6 e um círculo de 5,5. Então você vai sempre fazer como se fosse um sanduíche, uma bolachinha, onde você vai ter a passagem total no furo. Então para colar você só vai precisar passar cola, e você pode passar cola quente, mas de preferência uma cola branca já resolve. Você fez seus círculos grandes, agora a gente vai para os círculos pequenos. No final é só colocar como se fosse um sanduíche também de círculos e colar. A gente vai encaixando, como vocês estão vendo aqui, nas marcações, deixando as marcações e deixando tudo fixado e prontinho.
Aqui a gente tem 10 centímetros, lembrando que tem 2, marcamos no 2, no 5 e no 8. Então a gente tem essa finalização. Para os demais a gente vai colocar só um círculo grande na ponta e deixando, ó, lembrando que você deixou 2 centímetros a mais do que o anterior. E a gente vai deixar nas pontas. Então a ideia é ficar mais ou menos nesse aspecto e nesse aspecto. Isso daqui vai ficar dentro do corpo do nosso robô Curupira. Ele vai ficar mais ou menos assim e vai ter as movimentações. Para fazer essas movimentações ficarem mais livres, a gente usa canudos. De preferência canudos de papel, que você pode colocar aqui e ver que ele tem uma livre movimentação. Para fazer isso, a gente pega o canudo de papel e encaixa na nossa base. Depois de encaixado, você corta e deixa fixado. Depois de deixado o canudo de papel, você pode colocar um gotinho de cola instantânea ou de cola branca nas pontinhas e pega um espeto para largar e voltar a circunferência padrão do canudo. A gente vai colocar ele assim e vai montando para vocês verem como ele fica. E percebe a simetria que tem que ter em relação aos orifícios. Depois de montado a estrutura, a gente cola as engrenagens dentro no espeto. A gente vira e bota umas gotinhas de cola instantânea para fixar bem o espeto na roldana. Depois de a gente ter feito toda a parte do corpo do nosso robô Curupira, então você pode perceber que a gente colocou as ligas, e aí você pode amarrar as ligas ou só colocar no momento que você estiver colocando o espaço. Você percebe que está funcionando quando você gira o central, e quando ele gira o central, ele gira as outras roldanas. Fazendo esse movimento significa que ele está se movimentando de forma correta. E agora a gente vai fazer a cabeça, onde a gente vai pegar nossos 6 quadradinhos de 8 por 8 e vamos colar para formar um cubo. E esse cubo a gente fazer o nosso robozinho, a cabeça do nosso robozinho. Então vamos deixar aberto para depois finalizar a nossa cabeça. Só um detalhe, para colocarmos o ultrassônico, a gente marca, a gente pode já ir furando. Depois que a gente fez a nossa cabeça, colocar nossos olhos com ultrassônico, a gente pode só furar e colocar. A gente já pode fixar a nossa cabeça aqui no nosso corpo, mas por enquanto eu não vou fixar porque eu vou fazer agora a parte elétrica. Eu vou colar o servomotor aqui e deixar ele pronto para a gente colocar o nosso Arduino e programar o nosso robô Curupira. Só lembrando, o Arduino ele vai dentro da cabeça do robô Curupira. A gente vai colocar aqui e fixar ele, depois jumpear com os jumpers macho e fêmea para conectar ele nas partes que a gente quer. Então, pessoal, a gente vai fazer as pernas, a gente vai colar um retângulo no outro para reforçarmos as pernas, tá bom? Então, pessoal, a gente pega os nossos palitos de picolé já furados a 2 centímetros de cada furo e vamos encaixar um pedaço de espeto, pode ser de um pequeno tamanho, um tamanho mais largo, mas a gente vai cortar porque a gente vai usar com um tamanho em torno ali de 3 centímetros, 2 centímetros, para poder fazer a movimentação das pernas. Aqui é muita articulação das pernas em relação a que a gente encontra dentro do nosso corpo. A gente vai colocar aqui essas articulações, elas vão fazer aí com que a perna suba e a perna desça. Para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai encaixar as articulações. Depois de encaixar, a gente deixa reto e cola com instantâneo.
Você pode colar com cola branca, mas é que vai demorar bastante, porque você precisa ter muita resistência, já que isso daqui é um ponto de apoio muito importante para que ele aguente o peso do robô. Só lembrando, e aí o que é legal, a gente vai ficar com 2 apontados de um lado, você pode escolher aqui, mais 2 para cima, então você pode deixar 2 para cima e 2 para baixo. Mas por que isso? Ele vai ficar dessa maneira porque a gente vai ter a resistência do nosso material, a gente vai ter o posicionamento das pernas quando um estiver embaixo e o outro estiver em cima. O importante é deixar tudo equilibrado, tudo na altura correta e depois é só colar. Vocês podem perceber que a gente vai formar as nossas pernas e elas vão encaixar aqui. Agora, para a gente fazer os furos, a gente tem que alinhar todos eles na mesma posição. Mas André, não vai ficar na mesma posição. Por quê? Porque de um lado as pernas estão para cima e o outro está para baixo. Justamente, quando a gente colocar na mesma posição, essa vai ficar mais elevada e essa vai ficar no chão. Ok? Então vamos lá. A gente vai fazer os furos, né? São em torno de 10 centímetros. No meu caso, devido aos palitos, tem um que é 10 centímetros e meio. E aí você pega aqui a sua régua e faz a métrica entre um espeto e outro e vê quantos centímetros está faltando. Depois disso, de você furar, você pode furar com um espeto. Você bota um canudo de papel e bota uma gotinha de cola quente só para fixar, ou cola instantânea só para fixar o canudo. Depois de fixado, vejam aí como é que ele fica dentro do nosso corpo, do nosso projeto. E agora a gente finaliza com os pés. Os pés, onde a gente vai colocar um de um lado, um do outro, fazendo com que ele, quando ande, fique nesse movimento. Para isso a gente ajusta um pouco, deixando o nosso projeto já posicionado. A gente vai deixar ele alinhado assim, num ângulo de 0 graus, né? A gente coloca as nossas pernas, elas estavam um para cima, um para baixo, a gente coloca na lateral, um para trás, um para frente. Então ele vai se posicionar e fixar aqui, deixando ele em pé dentro da nossa base. E aí a gente vai só fixar com cola quente os pés dele. A gente pega essas 4 arruelazinhas de 1 centímetro e vamos fixar elas nas laterais para travar o movimento das pernas. Depois disso, vamos para a parte da eletrônica, onde a gente vai conectar esse motor ao Arduino. Depois de conectar o Arduino, a gente vai testar ele andando. Então, pessoal, a gente pode ver aqui que o nosso robô Curupira vai ter algumas adaptações. Dentro deles, a gente consegue ver que nas roldanas a gente passou uma cola quente para reforçar. Nós tiramos as ligas, cortamos e demos uns nós nelas para deixar elas mais acolchadas. E também estruturamos as nossas patas colocando palito de picolé. E agora a gente vai começar a parte eletrônica, onde a gente vai pegar um esquema com o ultrassônico e o Arduino, com a opção de você colocar um buzzer ou não, que a gente vai deixar em anexo para colocar daqui na tela e a gente vai botar ele para funcionar. Só lembrando vocês que a gente está utilizando uma bateria de 9 volts e com um adaptadorzinho, e a gente colocou um interruptor, colocamos o interruptor para que ele possa ligar e desligar a hora que a gente quiser. Então, pessoal, a gente vai colocar aqui primeiro as costas dele, adaptando ele ao nosso interruptor, e a gente passa cola quente e cola e vai colando e posicionando o nosso robô Curupira. Depois de colar a traseira dele, a gente pode colar o Arduino
Pode deixar o Arduino aqui. Você pode usar uma abraçadeira ou usar a cola quente também, que não vai afetar o seu Arduino, e você pode retirar ele depois. Está pronto, a gente colocar a nossa cabeça e fixar ela. Agora é só a gente fazer a parte elétrica e a parte da programação. Vou deixar aqui o esquema da parte elétrica e a parte de programação. Vocês vão me acompanhar no próximo tempo. Então, pessoal, vamos lá começar a parte da programação. Vou falar bem rápido aqui para vocês ficarem cientes como é. Aqui no caso, a gente tem que incluir a biblioteca servo, já que estamos usando um servo. E a gente cria aqui uma variável de centímetros, né, que ela começa com 0. E aqui a gente cria uma função, né, uma função do ultrassônico, que é o Red Ultrasonic Distance, que significa o que? A leitura da distância do ultrassônico, onde aqui eu vou fazer realmente a captura dos dados do ultrassônico para eu desenvolver a minha lógica de programação em relação à quantidade de centímetros. Ele é o meu sensor, né? Então eu crio que o meu servo, o nome dele vai ser servo3, e eu digo aqui no void setup, que é a função de inicialização do Arduino, que o meu servo ele está na porta 3. Então os dados do meu servo estão na porta 3. E no void loop, que é a função de repetição, ele vai no Arduino, então ele vai fazer o que? Ele vai pegar em centímetros, a variável em centímetros, e vai colocar o que? Ele vai multiplicar 0,01723 vezes a nossa leitura. E perceba, ele está colocando a nossa leitura do ultrassônico, dando as portas dos nossos sensores 4 e 5. Então 4 será o trig e o 5 o étio. E a gente faz uma programação inteligente, né? No meu caso, né, eu programei o servo que eu estava, quando ele está no servo 0, significa que ele para, né? Ele vai parar. Aqui no caso, né, quando ele for menor do que 50, quando eu coloco a minha mão no ultrassônico menor do que 50, então ele começa a andar. Por que isso? O 0 seria para parar, né? 0 graus dentro de um servo, só que o meu servo é de rotação contínua, e como o meu servo é de rotação contínua, ele está inversamente, ele está de forma proporcional inversamente. Como é que significa isso? O 0 é como se estivesse indo para frente e o 90 é como se estivesse parado. Então ele está parado. Mas isso vai depender do seu servo de rotação contínua que você tem aí. Você tem que verificar isso, fazer um teste na programação para saber se está de forma correta. Se for menor do que 50, então ele vai para frente. Se for maior do que 50, a leitura do nosso sensor, ele está parado. Tá bom? E tem um delayzinho só para ele dar uma performance na nossa programação. Vocês podem ver que a gente está com o nosso bípede todo completo, nosso robô Curupira todo completo, onde vocês podem ver que a gente fez algumas adaptações para reforçar as pernas e outros materiais. Agora vamos ligar ele e perceber a movimentação. Ele aqui está parado, onde ele não se mexe, mas quando a gente coloca alguma coisa na frente dos olhos dele, você pode perceber que ele começa a andar, a se movimentar. Então, pessoal, ao observar isso, a gente percebe que o robô Curupira responde aos ultrassônicos na distância que a gente deixou estabelecida na programação. Então vocês podem ver que o projeto é muito bacana, muito bem desenvolvido. Você pode fazer robótica com baixo custo e materiais reciclados. Muito obrigado!